Bom, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? E sejam bem-vindos também já à terceira semana de dezembro, que está começando hoje. Foi mais um ano aí, um ano que passou voando, né, para todo mundo. Muitas realizações, muitos acontecimentos, muitas lembranças, muitas delas que não podem ser esquecidas. Na verdade, ainda a gente vai ter aí o Natal e o Réveillon que está chegando para fechar o nosso ano de 2014. E entre tudo isso que aconteceu, tudo isso que não deveria ser esquecido, com certeza tem muitas coisas em que nós deveríamos ser gratos, não é verdade? Muitas coisas que nós deveríamos agradecer, deveríamos estar agradecidos. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje à noite. Seja grato. Mas não é uma gratidão às pessoas, apesar de que com certeza nós não somos ilhas, então vivemos em comunidade. Muitas vezes, com certeza, fomos ajudados por pessoas ao longo desse ano. Também nós não vamos falar daquela falsa gratidão que é mais um orgulho, né? Que é obrigado a mim mesmo pela minha beleza, pela minha sabedoria, não chegaria aqui se não fosse por mim. Isso aí não é gratidão, isso aí é vaidade, é egocentrismo. Também não é disso, isso é um assunto interessante, pode ser tratado em outra hora, mas não é isso que vamos falar hoje. A gratidão pela qual vamos tratar hoje é outra, é a mais importante de todas. Mas, infelizmente, por mais que seja a gratidão mais importante, ela também é a gratidão, por incrível que pareça, mais esquecida. É a gratidão mais negligenciada, é a que muitas vezes a gente nem lembra dela. Muitas vezes é uma gratidão inexistente. Vamos abrir para ver qual gratidão é em Salmo 116, versículo 12. Salmos 116, versículo 12. Eu vou ler para os irmãos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa é a gratidão que vamos tratar hoje à noite. Gratidão a Deus. E voltando ao nosso título, eu quero convidar você a seja grato a Deus. Há pouco tempo atrás nós tivemos a Black Friday, acredito que todo mundo aqui deve estar lembrado, né? Foi na última semana de novembro. E é um dia que as empresas, as lojas, né, elas se dedicam a, segundo elas, fazerem vendas a preços bem especiais, com descontos bem especiais. Isso veio dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, né, infelizmente, parece que era até brincadeira. O pessoal até brincava falando que era metade do dobro, ou metade do triplo, que os descontos era tudo mentira, não tinha nada de desconto, nada de baratinho. Aí a gente tem que ficar ligado para não cair nessa bobeira de ser enganado pela Black Friday. Mas, da onde veio essa Black Friday? Alguém sabe a origem dela? A Black Friday, ela é um dia depois do Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, que é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. O Dia de Ação de Graças, ele surgiu em 1621, quando, numa região de Massachusetts, eles fizeram essa comemoração para agradecer a Deus pela colheita de milho, porque nos anos anteriores a colheita estava sendo péssima e eles estavam começando a passar fome. Principalmente a colheita de 1620, que foi a pior de todas registrada naquele período. E aí, em 1621, eles tiveram uma boa colheita e fizeram essa festa, essa comemoração, para agradecer a Deus. E aí começaram a repetir essas comemorações nas regiões próximas, até que chegou em 1863 e Abraham Lincoln determinou que a quarta quinta-feira do mês de novembro é o Dia de Ação de Graças, um dia dedicado a agradecer a Deus pelas provisões recebidas. E aí, esse é o Dia de Ação de Graças. Mas nós vamos lá nos Estados Unidos e mandamos trazer só Black Friday, que não tem nada a ver com isso e que só visa aí, talvez, alimentar o nosso consumismo, muitas vezes por coisas
que nós nem precisamos e pagar preço que de desconto não tem nada, não é verdade? Mas eu quero convidar você hoje a se lembrar de ser grato a Deus. E se você não vê nenhuma razão para isso, se você não consegue identificar nada agora que você possa ser grato a Deus, nós queremos te ajudar a ver pelo menos 3 motivos, 3 razões pelo qual você deve ser grato a Deus. Na verdade, não é difícil ver vários motivos em nossa vida pelo qual deveríamos ser gratos, mas é que o ser humano ele tem a tendência de olhar sempre muito mais o lado negativo. Se tem um bolo enorme e um pedacinho estragado, o olho já puxa para aquela parte que está estragada, e aí você já quer descartar o bolo inteiro. Se nós vamos falar sobre o clima, é para reclamar que está quente, ou então reclamar que está frio, ou então reclamar que está chovendo, ou então reclamar que está seco. Se vamos falar de algum governo, a gente só fala das coisas ruins que aconteceram, das políticas que não deram certo. Em quantas rodas de conversa a gente já chegou, e aí estavam falando de alguém que não estava na roda, mas estava falando bem da pessoa. Nossa, como aquele cara é inteligente, nossa, como aquele cara é bom, como eu queria ser igual a ele, nossa, eu quero seguir o exemplo daquela pessoa. Quantas vezes esse ano vocês chegaram numa roda de conversa desse jeito? Eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão, não é verdade? Agora, quantas vezes vocês chegaram em uma roda de conversa e aí tava, você viu o que o cara fez? Nossa, eu sempre soube, não dá para confiar naquele cara, eu sempre soube disso. Eu mesmo não conto nada da minha vida para ele. Quantas vezes não ouvimos esse tipo de coisa? Se fosse para contar nos dedos de uma mão, a gente ia precisar de centenas de mãos, não é verdade? Só para as rodas de conversa desse ano, sem contar dos anos anteriores. E o ser humano é assim, mas a gente também não precisa ficar tão preocupado, tão triste, porque isso não é uma falha só sua, mas é uma falha minha, uma falha de todos nós. Gostaria de fazer uma pequena experiência agora. Gostaria que vocês largassem tudo que está nas mãos, por favor. Descruzassem as pernas, descruzassem os braços, se ajeitem um pouquinho na cadeira de forma confortável. Isso. Agora fechem os olhos e comecem a respirar devagar. Só pelo nariz agora, sem ser pela boca, concentrando apenas no som da voz. Respirem fundo 2 vezes, bem devagar. Sintam cada parte do corpo de vocês, os ombros, a cabeça, o peso igualmente dividido de forma confortável em todo o corpo de vocês. Agora, de forma bem devagar, coloca a mão direita em cima do braço esquerdo, bem devagar, da forma mais confortável possível para vocês. Sim, tentem se sentir relaxados, não pensem em mais nada. Agora belisca bem forte o braço esquerdo. Vocês viram que, podem abrir os olhos, vocês viram que a gente está relaxado, tem o corpo inteiro, né, aí na medida do seu funcionando de forma perfeita, mas na hora que você sente uma dor, você foca toda a sua atenção naquele pequeno probleminha. Nós ainda temos, eu aqui, por exemplo, com a minha mão aqui, é quase impossível esquecer ela, o resto do corpo está legal, mas ela está doendo pra caramba. E nós somos assim, e isso, do mesmo jeito, nós fazemos na nossa vida. Está tudo muito bem, tem muitas coisas legais, mas uma coisa que acontece, a vida não presta, a vida é tão ruim, a vida é tão difícil, tão complicado. E é assim que nós fazemos. E você se esquece desse corpo maravilhoso que Deus te deu, porque você está sentindo a dorzinha em um ponto. Esse corpo maravilhoso que Deus te deu, você tem um cérebro que é muito mais potente que os maiores e melhores supercomputadores já projetados. Você tem um coração que ele consegue bater bombeando o sangue por até 120 anos, sem manutenção, se você viver esse tempo todo, que é muito mais do que qualquer máquina que existe hoje consegue fazer sem manutenção. Você tem olhos e um nariz, você tem um paladar, ou melhor, você tem nariz e língua, você tem paladar e olfato, que você consegue discernir os mais variados odores e sabores, de forma simples e muito mais fácil, muito melhor
do que qualquer equipamento de alta tecnologia criado para esse fim. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com esse corpo que Deus te deu? O que você tem feito com essa vida que Deus te deu? Será que você tem usado da forma correta? Será que você, às vezes, está reclamando, mas nem teria muito do que reclamar? Mas nós somos assim, qualquer coisa, já reclamamos dos menores problemas. Me enrolei aqui, desculpa. E aí, com isso, eu quero convidar também a gente a abrir Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 16 a 18. Primeira Tessalonicenses 5, 16 a 18. Eu vou ler para os irmãos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. E gratidão, gente, como tudo na vida, quase tudo na vida, ela tem que ser praticada. Gratidão é um exercício diário em nossa vida, é algo que tem que ser treinado. E por isso eu quero convidar vocês a fazer um pequeno exercício hoje. Se vocês tiverem aí uma caneta, ou então quiserem anotar no celular, ou então fazer uma nota mental mesmo, em 3 vezes eu vou pedir para que vocês se lembrem de coisas para serem agradecidos, que vocês tenham que agradecer, mas não façam agora. Eu vou pedir coisas diferentes ao longo da palestra. Vão ser 3 momentos. 3 vezes eu vou pedir para que vocês anotem as coisas. E para te ajudar a identificar o porquê eu devo ser grato em minha vida, porquê eu devo ser grato a Deus, vamos ao nosso primeiro tópico de hoje. Seja grato porque Deus te deu a vida. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eu vou ler para os irmãos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus deu a mim, Deus deu a você o sopro da vida. Ele nos criou. Nós não somos frutos de uma explosão cósmica desordenada que aconteceu há bilhões de anos atrás. Gente, do caos não pode surgir a ordem. Então nós não somos fruto de uma explosão maluca que aconteceu há bilhões de anos, sem a menor ordem de acontecimento dos fatos. Nós não somos fruto do acaso. Mas também esse versículo aqui, ele não fala... Vou deixar anotado para quem quiser. Esse versículo, ele também não fala aqui que Deus criou a humanidade. Não é isso que está escrito. Está escrito que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, ou seja, Deus criou você. Deus criou a mim. Não divida o peso dessa responsabilidade com o mundo inteiro. Você tem um projeto especial. Você foi pensado lá atrás. Você não foi criado apenas porque você foi criado junto com o José, o João e o Mané. Você não é fruto de uma produção em massa de uma fábrica. Você tem um projeto específico só seu. Assim como eu tenho um projeto específico só meu. Você não é fruto de um copy cola, um Ctrl-C, um Ctrl-V. Você é um indivíduo e Deus te conhecia e te conhece de forma específica. Ele permitiu e preparou a nossa existência muito antes de nós nascermos. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 139, versículos 13 e 14. Salmos 139, versículos 13 e 14.
Eu vou ler para os irmãos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho certeza. Então, meus amigos, tenham certeza de uma coisa. Independente se vocês foram ou não planejados por seus pais, vocês foram planejados e pensados por Deus. Então, tenha certeza disso no fundo do seu coração. Mas mesmo assim, a gente ainda tem a tendência de olhar apenas os problemas. Apenas o que não está do nosso agrado. Mas é do mesmo jeito, é por isso que nós vimos naquela experiência lá, isso é algo comum de todos nós. E que nós acabamos levando isso não só em relação ao sentimento do corpo, mas pela forma com que lidamos com nossas vidas. Muitas vezes também, o motivo da gente não estar satisfeito com uma coisa é porque a gente pode não estar sabendo usar. Deus nos deu a nossa vida e eu não estou satisfeito. Então, às vezes, eu não estou sabendo usar a minha vida. Há pouco tempo atrás, a minha mãe comprou uma vassoura elétrica. Ela é uma vassoura que tem um pequeno aspirador de pó acoplado nela. E aí ela foi pedir para eu montar e eu nem olhei manual de instrução. Vou olhar manual de instrução, para quê? Uma vassoura. Montei a vassoura não funcionou, condenei a vassoura. Falei, não presta, porcaria. Aí no primeiro momento nós ficamos falando, poxa vida, o produto não presta, né? Insatisfeitos, ingratos. Mas aí passou um tempo, minha mãe ligou para o fabricante e o fabricante falou, olha, tem um pininho assim, assado. Aí conseguimos as informações certas e a vassoura funcionou perfeitamente. Aí ela ficou agradecida porque a vassoura funcionou. Então, Deus deu uma vida para você e com essa vida Ele te deu uma capacidade de aprender, uma capacidade de explorar, uma capacidade de trabalhar. E o que você tem feito com tudo isso? O que você tem feito com esse presente maravilhoso que Deus te deu? E se você está insatisfeito, será que você já falou com o seu fabricante? Já deu uma olhada no manual? Você já falou com Deus? Você já deu uma olhada na Bíblia? Para ver o que ela fala sobre a sua vida para você? Então busque a Deus, porque Ele te ama e Ele tem um plano especial para você. Agora, sobre aquele nosso exercício, eu queria que vocês anotassem, quem puder, alguma coisa muito legal, um ou mais acontecimentos que ocorreram no ano passado, 2013. Coisas boas que aconteceram com você. Será que nós somos gratos? Será que nós lembramos de talvez 3 coisas que possam ter acontecido? Coisas que às vezes nós não tivemos chance de agradecer a Deus ou a quem nos ajudou. Coisas que aconteceram em 2013. Coisas muito boas, um livramento que a gente possa ter sofrido, algo do tipo. Bom, muito bem, esse foi o nosso primeiro tópico de hoje. Seja grato porque Deus te deu vida. E o nosso segundo tópico é: seja grato porque Deus te sustenta. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, versículos 44 e 45. Mateus 5, versículos 44 e 45. Eu vou ler para os irmãos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, vemos aqui que o Senhor sustenta a todos nós. E o detalhe mais interessante é que Ele faz isso mesmo que nós não sejamos merecedores disso. Sabe, não vamos ser de forma tão apressada no colocar do lado dos justos, nos colocar do lado dos bonzinhos. Quantas vezes nós estamos do lado dos maus? Quantas vezes nós já fomos injustos em nossa vida? Quantas vezes nós fomos injustos essa semana? Então não se apresse a se colocar no lado dos bonzinhos. Na verdade, a maioria das vezes que nós recebemos livramentos e bênçãos de Deus, nós não merecemos. Mas Deus, em sua imensa bondade, ainda nos sustenta. Em sua imensa misericórdia e paciência para conosco, ainda nos mantém. Nós não temos nem noção de quantas vezes nós fomos protegidos no último mês ou livrados de dores maiores do que a que tivemos. Mas e daí?
Eu não ligo com o que eu ganhei, eu quero ligar com o que eu não ganhei. Não é assim que o ser humano age? E quanto a esse tipo de ingratidão, existe basicamente dois tipos, né, relacionados a esse tópico. O primeiro são as pessoas que não reconhecem as bênçãos que recebem. Elas acreditam, por exemplo, que o curso que elas estão fazendo, ou que o trabalho delas é muito puxado, ou não é do jeito que queria, ou que o chefe, ou o professor, ou o colega de trabalho é muito ruim, ou é injusto para com ela, ou que a casa que ela mora não é a que ela queria, ou que é longe demais, não é no bairro que ela gostaria, ou então que a comida é a mesma todo dia e por isso está muito ruim, se esquecendo que todas essas coisas são bênçãos que o Senhor nos dá, e que nós poderíamos muito bem não ter nada, e nem a nossa própria vida. E aí tem o segundo tipo, são as pessoas que não se satisfazem. No primeiro momento ela até fica agradecida, mas essa gratidão dura aí 5 minutinhos. Ela agradece muito porque trabalhou e ganhou um salário X, agradece 2 dias por isso, mas aí reclama 2 meses, o porquê que ela não ganhou 2x igual o vizinho que fez um trabalho parecido. E se esquece muito rapidamente da bênção que não recebeu e está sempre comparando com os outros. E, gente, ingratidão leva à frustração. É automático, não é algo que pode acontecer. Quanto mais ingrato nós somos, mais frustrado nós nos tornamos. Precisamos ter consciência dessas coisas. E precisamos ter consciência também que, às vezes, por mais que a gente quer uma coisa, ou que realmente não é algo só de consumismo, é algo que a gente precisava, é uma bênção que a gente estava esperando, era um livramento grande, mas simplesmente não era para ser. E isso pode doer. Às vezes, sabe, uma cura, um emprego que estava vindo, alguma coisa que realmente ia fazer toda a diferença na sua vida. E não vem. E simplesmente é porque era para ser. Ou às vezes não era para ser nesse momento, mais tarde. É complicado, mas acontece. E se acontecer, bem, mas se não acontecer, gente, glória a Deus, do mesmo jeito. Certa vez, há pouco mais de 2.500 anos, os amigos do profeta Daniel iam ser jogados numa fornalha acesa, só porque eles não queriam adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor da Babilônia fez. Vamos ver como eles agiram em Daniel 3, versículo 17 e 18. Daniel 3, versículos 17 e 18. Eu vou ler para os irmãos. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandasse erguer. Então, amigos, sejamos gratos e firmes com Deus, independente de como parecer a situação. Seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela cômoda ou seja ela incômoda. E quanto a este assunto, o apóstolo Paulo também fala em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Não precisam abrir se não quiserem. Vou deixar anotado aqui. Eu vou ler para vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, ele era grato porque ele reconhecia a mão de Deus na vida dele, em todos os momentos, até nos difíceis. Porque uma pessoa ingrata, ela é ingrata tendo recebido nada ou tendo recebido tudo. Isso vocês podem ter certeza. O ingrato não interessa o quanto ele recebeu. Se ele é ingrato, ele vai ficar alegre aí 5 minutos, 1 hora. Depois ele já quer mais. Então, a gratidão ela depende muito mais de nós aqui dentro
do que do nosso ambiente aqui externo. Mas às vezes é difícil, e mesmo assim devemos descansar no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e sabe o momento em que Ele deve agir em cada uma das nossas vidas, porque somos diferentes. O jeito que Ele vai agir na minha vida é diferente que Ele vai agir na vida do Davi, por exemplo, e assim vai. E pensando nisso agora, eu gostaria que vocês anotassem alguma coisa boa, acontecimentos bons que ocorreram com vocês, de janeiro até outubro de 2014, né? Ou seja, de 60 dias para trás. Se vocês conseguem se lembrar de acontecimentos especiais que ocorreram com vocês de janeiro a outubro de 2014 desse ano, que você pode ou não ter a chance de ter sido grato a Deus ou a quem quer que tenha te ajudado também. Tentem pensar em alguma coisa, mesmo que vocês não anotem agora. Bom, nós expomos até agora que nós devemos ser gratos porque Deus nos deu vida. Devemos ser gratos também porque Ele nos sustenta. E agora, por último e mais importante, seja grato porque Deus disponibilizou o dom da vida eterna para você. Irmãos, conforme vimos anteriormente, né, acabamos de ver, o apóstolo Paulo, ele era grato porque ele via Deus agindo na vida dele, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Mas tinha um motivo ainda maior dele ter essa gratidão, algo que ainda reforçava muito mais. Ele fala disso em Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos abrir, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler para os irmãos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meus irmãos, essa glória que Paulo fala aqui é a vida eterna que teremos em Deus, em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Essa é a glória que ele fala. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para pagar pelos pecados de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter acesso a uma vida eterna junto com Deus. Porque a humanidade, todos nós somos pecadores. Não é a humanidade, você é um pecador, eu sou um pecador. E aí, da mesma forma que Deus criou cada um aqui individualmente, também o plano de salvação de Jesus Cristo não foi pensado para a humanidade, mas ele foi pensado para você, ele foi pensado para mim. Jesus não morreu na cruz só porque tinha alguns bilhões de pessoas perdidas, mas ele morreu na cruz porque você estava perdido. Ele morreu na cruz porque eu estava perdido. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade. E tendo assumido essa responsabilidade, podemos ser gratos por causa dessa vida eterna. Vamos ver também o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 30 a 33. Mateus capítulo 6, versículo 30 a 33. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, esse é o mais importante que devemos ser gratos. Mas temos que lembrar também que antes de agradecer, você também tem que se apossar dessa salvação. Não adianta nada se você está morrendo de sede e precisa de água, alguém coloca uma fonte de água limpa e gelada para você, mas você não bebe dela, fala obrigado e não bebe, e morre de sede. Resolve. Então, gente, não adianta ir nos pensamentos da nova era, que já nem é tão nova assim, na verdade, de que Deus é bom, Deus é amor, Deus é legal, todos os caminhos levam a Deus.
realmente, todos os caminhos levam a Deus. E nós já até tratamos disso aqui numa outra oportunidade. Mas todos os caminhos, com exceção de um, levam a Deus para você sentar num banco de réus condenados. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um que você vai poder chegar em Deus e sentar no banco daqueles que estão, não são culpados, né, dos que foram liberados da condenação. Então, se aposse da salvação, porque ela é gratuita, ela é um dom gratuito de Deus. E através de Jesus Cristo que nós podemos ter essa salvação. Como também está escrito em 1 Pedro 2,24, não precisam abrir se não quiser, mas eu estou deixando anotado aqui. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, tome posse do plano da salvação para você. E depois, é mais uma coisa que você pode ser grato a Deus. E, gente, nós vimos no início, ou em Salmo 116, versículo 12, que o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Sua vida. É isso que Deus quer. Ele quer nossas vidas. Ele quer que nós entreguemos nossas vidas, o controle de nossas vidas a Jesus Cristo. Então, eu gostaria agora que vocês escrevessem ou se lembrassem de alguma coisa legal, alguma coisa importante que aconteceu com vocês de novembro para cá. Essa é a terceira coisa. O primeiro foi algo bom que aconteceu em 2013. A segunda foi algo que aconteceu de janeiro até outubro de 2014. E agora, uma coisa que aconteceu de novembro para cá. Se vocês não puderem anotar, mas pensem nessas coisas. Com certeza tem coisas magníficas que aconteceram com todos aqui e que vocês não tiveram e que eu não tive a oportunidade, ou, para dizer a verdade, não me lembrei de agradecer. Então pensem nisso. E agora eu gostaria de orar com vocês. Podem ficar sentados, mas fechem os olhos e abaixem as cabeças, por favor. Eu quero que vocês se lembrem do que vocês anotaram, seja no papel, seja na mente de vocês, e pensem nisso, porque Deus é bom o tempo todo para nós, mesmo que nós não consigamos compreender isso às vezes, mesmo que isso doa às vezes, mas Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Escrever essas informações no papel não ia trazer uma força maior em relação à nossa oração, mas é apenas uma forma de nós não nos esquecermos. Seja grato porque Deus te deu vida, seja grato porque Deus te sustenta, e seja grato porque Jesus morreu na cruz por você. Mas pode ser que você não entendeu bem o que foi explicado aqui hoje, o que foi apresentado aqui hoje. E se você gostaria de saber mais, então coloque isso também nas suas anotações. Deus, se tudo isso que eu ouvi é verdade, me ajude a entender e me ajude a aceitar. E assim, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Pode ser também que você tenha visto que tem passado mais tempo reclamando do que sendo grato. Não só a Deus, mas também as pessoas à sua volta. Pode ser que você tenha reconhecido que está vivendo uma fase de ingratidão, que tudo tem que girar em torno dos seus planos, porque senão não está bom para você. E aí você quer mudar isso, porque isso só vai trazer estresse para a sua vida, só vai trazer dor, só vai trazer preocupação. Não pense agora em terceiros que deveriam estar ouvindo essa palavra, mas pense no que você pode tirar da sua vida. Será que você está com esse problema de ingratidão? Não pense, fulano poderia estar ouvindo. Pense na sua vida. Se você está vivendo isso, eu quero orar com você também. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez para estudar a Tua Palavra, Senhor, e para nos achegar a Ti. Muito obrigado que temos livre acesso a Ti, Senhor, graças ao plano de salvação, graças ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Senhor, o Senhor sabe aqui o que cada um lembrou de grandes coisas que aconteceram em suas vidas. Então, Senhor, muito obrigado por essas coisas, muito obrigado que o Senhor nos abençoa, muito obrigado que o Senhor
faz grandes livramentos e grandes coisas em nossas vidas, mesmo que muitas vezes nós não entendamos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar, e mesmo que na maioria das vezes nós também não merecemos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a entender cada vez mais a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter o entendimento dela para que possamos buscar a Ti da forma correta. E, Senhor, nos ajuda para que sejamos mais gratos a Ti, porque o Senhor é muito misericordioso e é fiel a nós. Se nós formos fiéis a Ti, Senhor, então nos ajuda a andar nos Seus caminhos, nos ajuda a sempre estar debaixo da Tua palavra e a sempre sermos fiéis a Ti e gratos a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.